Olá, bioestudantes! Estamos aí passando por um período de quarentena, mas que não podemos aí deixar o estudo de lado, levando em conta aí que a data do Enem foi divulgada. Então aí precisamos revisar os principais assuntos que vimos aí no ensino médio. Então eu me propus aí a fazer uma sequência de aulas, mais especificamente dos assuntos de biologia do ensino médio. Espero poder ajudar e vamos para a aula. Então, gente, nossa primeira aula aqui vai ser sobre um assunto que vimos lá nas primeiras aulas de biologia do ensino médio, que é a citologia. E o que seria a citologia? Citologia nada mais é do que o estudo das células. Então, dentro dela nós vemos funções, características, metabolismo e importância das células. A definição básica de célula é que elas são unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Essa definição aí devemos fixar na nossa cabeça e levar para todas as provas vestibulares e Enem que formos fazer na vida. Dentro da citologia, nós vemos 3 termos básicos, mas que é importante saber para responder aquela questão que exige de nós um pré-requisito sobre a citologia. Esses termos são acelulares, unicelulares e pluricelulares. O que seria acelulares? Acelulares é o grupo de seres que não possuem células. Esse A, esse prefixo A, significa ausência de. Como estamos falando de célula, ausência de célula. Então, todos os seres que você imaginar aí que não tem célula, está incluso nesse grupo. Existem também os unicelulares. Unicelulares, como o nome já diz, seres que possuem apenas uma célula. Protozoários, alguns tipos de algas, arqueobactérias, bactérias. E existem também os pluricelulares. Existe também outra nomenclatura para os pluricelulares, que é multicelulares. Pluri e multi são a mesma coisa. Um exemplo claro de multicelulares somos nós, que somos constituídos aí de inúmeras células, uma com uma interdependência uma com a outra, exercendo cada um sua função, seu metabolismo, tudo bonitinho como se manda a lei. Nós conseguimos aí distinguir as células em 2 grandes grupos, os grupos das células procariontes e os grupos das células eucariontes. E o que seria as células procariontes? Esse pró, gente, significa primitivo. É considerado uma célula primitiva. Dizem que os primeiros seres vivos que tivemos aqui no nosso planeta Terra foram constituídos com esse tipo de célula, por ela não ter tanta complexidade nas suas estruturas. Ela vai possuir membrana plasmática, vai possuir parede celular, citoplasma, apenas 2 organelas, que são os ribossomas, responsáveis pela produção de proteína, e os mesossomas, que vai ser responsável pela respiração celular. Ela não vai possuir núcleo. O material genético dela vai estar disperso no citoplasma, e é por isso que ela é considerada uma célula primitiva, por ela não obter tantas organelas e por ela não obter núcleo. Já as eucariontes, essa sim é uma célula mais complexa, inclusive as nossas são eucariontes. Elas vão possuir membrana plasmática, algumas, como as vegetais, possuem parede celular, vão ter o citoplasma com inúmeras organelas e sim, essas vão ter núcleo. O material genético dela aí vai estar todo organizado no núcleo. Animais, fungos, alguns tipos de algas vão possuir esse tipo de célula eucariontes. Já as algas azuis e alguns tipos de bactérias vão possuir as células procariontes. Então, gente, esses são os pré-requisitos aí da citologia. Não se resume apenas isso, é claro, é um assunto um pouquinho extenso, até às vezes um pouquinho chato por ser tão longo, mas quando você se dedica aí, você vê que é um assunto bom de se aprender, um assunto até satisfatório. Não é um assunto aí tão requisitado para Enem, vestibular, mas é um assunto que vai servir como um pré-requisito para responder aquela questão de reprodução, de genética. Então é importante sim revisar esse assunto de citologia, para garantir aquela questão mais complicadinha. Então essa foi a aula de hoje. Ativa aí as sininhas para receber aí as próximas aulas. Vamos destrinchar a membrana plasmática, a parede celular, as organelas e aprender aí a função e a importância das células para nós seres vivos. Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.